Oi, tudo bem com você? Mas tá tudo bem mesmo? Porque comigo agora está melhor. Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. I'm Eli, back to introductions in English, but it's just introduction. Skip it if you want to listen to the Portuguese version because it's 40 minutes, 30 minutes of only Portuguese explanations and monologues. And after listening to today's episode, you'll have some good vocabulary to talk about when you go to the posto de gasolina, like the place where you fill up the tank of your car. And I don't remember the name in English. Can you believe that? But you'll have some good vocabulary to talk about that and a little bit more too, because the narrator today has or faces a small social problem. But if you want to join us in our group lessons, the first step that you would like to do, or even in the private lessons, is join our mailing list and newsletter. You can do so by going to PortugueseWithEli.com and finding one of the many options that I have there for subscriptions that are free to our newsletters. Agora, vamos começar com o episódio de número 272. Indo ao posto de gasolina. Tive uma experiência engraçada no posto de gasolina e tenho certeza de que você vai extrair uma lição disso. Ando de carro sempre que posso. Dirijo muito por conta do trabalho, para levar a esposa para lá e para cá, buscar os filhos na escola e para chegar ao trabalho. Tudo muito bonito e tal, mas também meu carro bebe gasolina que é uma beleza. E por isso, tenho que abastecer dia sim, dia não. Naquele dia, fui a um posto conhecido. Costumava comprar coisas na loja de conveniência lá. Eu já era freguês, sabia o nome dos frentistas de cor e salteado, e eles sabiam que eu sempre mandava completar. Mas naquele dia, o frentista era novo. "O que o senhor manda, chefe?" ele perguntou, indo para a bomba de gasolina. Com um aperto no coração e esses preços subindo em disparada, pedi: "Complete com gasolina, por favor." O frentista ficou me encarando. Dei a ele a chave. Ele foi para a traseira do carro, tirou a tampa do bocal do tanque, pegou a mangueira da bomba e começou a abastecer. "Quer que eu limpe o para-brisa?" Ele já estava com um rodo na mão enquanto abastecia. Fazia tudo isso e não parava de me encarar. Por favor," eu disse, meio constrangido. Achava que ele não tinha ido com a minha cara para me encarar tanto. Quando ele acabou, peguei minha carteira, que estava no assoalho. O frentista não tirava os olhos de mim. "Qual a forma de pagamento?" Mesmo espantado com o valor, paguei no débito. Quando ia manobrando o carro para sair, o frentista olhou para mim e disse: "Elson, não está me reconhecendo?" Respondi com um sorriso amarelo que não tinha certeza. "Sério? Sou o Pedro, o Pedroca do Liceu Estadual, não lembra?" Fiz que não com a cabeça. "Sério?" ele disse mais uma vez, incrédulo. Muito sem jeito, dei a partida no carro e pisei fundo. Se eu tinha me esquecido dele? Que nada! Lembrava muito bem do Pedroca e sabia que ele era um chato grudento. No nosso episódio de hoje, o narrador começa dizendo que teve uma experiência engraçada no posto de gasolina. O posto de gasolina é um lugar onde os motoristas levam seus veículos, que podem ser carros, motos, caminhões, veículos com motor. E lá nesse local eles colocam combustível, que normalmente é gasolina,
mas pode ser etanol, né, álcool, e também pode ser diesel, geralmente diesel para caminhões. Nos postos de gasolina aqui no Brasil, tem muitos serviços associados, né? Então a pessoa pode ir lá, pode comprar alguma coisa na loja de conveniência, pode calibrar os pneus, pode trocar o óleo do carro, limpar vidro do carro, muitas coisas. E o narrador foi a esse local, ao posto de gasolina. Aqui no Brasil, uma das marcas mais conhecidas de posto de gasolina é o posto Ipiranga. Se você falar com vários brasileiros que têm carros, eles vão dizer que conhecem o posto Ipiranga. Hum? E o narrador diz então que teve uma experiência engraçada. Aqui é um costume dos brasileiros. A experiência pode não ter sido engraçada, ela pode ter sido esquisita, peculiar ou fora do comum, mas a gente usa engraçado para dizer estranho também. Hum? Então, se alguém disser fulano é engraçado, pode ser que ele não seja divertido, mas sim estranho. E o narrador então explica que normalmente ele anda muito de carro. Por conta do trabalho, ele faz muitas coisas também com o carro. E quando a gente usa a expressão por conta de, é a mesma coisa de por causa de. É uma expressão que a gente usa para explicar o motivo de alguma coisa. Vou te dar 2 exemplos. Primeiro, eu estudo chinês. Aí as pessoas me perguntam: "Ah, mas por que você estuda mandarim? É uma língua muito difícil." E eu digo: "Eu estudo mandarim por conta dos meus estudos na faculdade. Eu estudo idiomas asiáticos, mandarim é um idioma asiático, então eu estudo por conta da minha especialização." Hum? E normalmente nós dizemos por conta de mais um substantivo. Então, por conta de trabalho, por conta dos estudos, por conta de você. Hum? Outro exemplo é: imagine que você tem que chegar cedo ao trabalho, mas infelizmente se atrasou. E por que você se atrasou? Você se atrasou por conta do trabalho, ou melhor, por conta do trânsito. Você se atrasou por conta do trânsito. Hum? E o narrador fala que é tudo muito legal, tudo muito bom, ou seja, quando ele diz aqui tudo muito bonito e tal, mas meu carro também bebe gasolina, que é uma beleza, temos 2 expressões dentro de uma. A primeira delas é toda a expressão tudo muito bonito e tal. Essa expressão é utilizada para introduzir uma coisa negativa depois de falar de algo positivo ou neutro. Então, aqui em Salvador, nós temos muitos lugares turísticos, tudo muito bonito e tal, mas também é um pouco perigoso andar por aqui. Então, geralmente a gente fala de uma coisa bonita ou uma coisa boa e depois apresenta uma coisa negativa. E a expressão e tal é a mesma coisa que etc. Então, ele não quis dar detalhes adicionais e disse e tal. Por exemplo, o Fernando foi ao shopping, comprou umas roupas e tal, e depois foi visitar a amiga que morava perto do shopping. O Fernando foi ao shopping center, comprou umas roupas e tal, e depois foi visitar uma amiga que mora do lado do shopping. Aqui, a gente não sabe exatamente o que o Fernando comprou. A gente sabe que ele comprou roupas e outras coisas. Então, ele comprou umas roupas e tal. Hum? E aqui tem outra expressão informal que é uma beleza. Essa é uma expressão popular que a gente usa para enfatizar alguma coisa. Normalmente a gente coloca depois do que a gente quer enfatizar.
E pode ser uma coisa positiva ou uma coisa negativa. Por exemplo, eu tenho um aluno que fala português que é uma beleza. Eu tenho um aluno que fala português que é uma beleza. Na verdade, eu tenho muitos alunos assim, ainda bem. E quando eu digo, ele fala português que é uma beleza, significa que ele fala português muito bem. Hum? Então, eu posso dizer que agora o meu computador, porque finalmente eu tenho um computador novo, ele funciona que é uma beleza. Eu tenho programas de edição de vídeo, né, são os programas que eu uso para fazer os vídeos para o YouTube, para a minha escola. Agora esse computador roda os programas que é uma beleza. Ou seja, ele roda muito bem, roda suavemente, não tem nenhum problema para fazer esses programas funcionarem. E como o carro do narrador bebe muita gasolina, ou seja, ele consome gasolina, que é uma beleza, o narrador precisa abastecer dia sim, dia não. Ou seja, um dia ele abastece, no outro dia não precisa. No outro dia precisa de novo, no outro dia não. Então, dia sim, dia não, em dias alternados. E só para deixar claro, quando você abastece um carro, abastece um caminhão, significa que você coloca combustível, gasolina, diesel, essas coisas. E abastecer também significa colocar ou dar a coisa necessária para algo funcionar. A gente pode até se abastecer, né, de comida, ou guardar para o futuro, né? Normalmente, aqui em casa, nós fazemos compras 2 vezes por mês. Então, nós dizemos que vamos abastecer a geladeira no dia 15 e no dia 30. A gente vai ao supermercado, faz compras e tal, depois volta e coloca tudo na geladeira, ou seja, a gente abasteceu a geladeira. Daí o narrador diz que ele foi a um posto conhecido. Ele já costumava comprar coisas na loja de conveniência lá e por isso ele era freguês. E aqui temos essa palavrinha, freguês. O freguês é a mesma coisa que o cliente ou o consumidor, mas o freguês é alguém que vai com frequência a determinado local para comprar ou consumir coisas. Então, por exemplo, perto da minha casa tem 3 padarias. Uma delas muito boa, outra mais ou menos, e uma que é melhor não falar. Então, eu sou freguês de uma delas já tem muito tempo. Tem 16 anos que eu compro na mesma padaria. Eu compro pão, compro leite, essas coisas, sempre na mesma padaria. Eu sou freguês. Eles me conhecem pelo nome, eu conheço todo mundo pelo nome. Então, eu sou freguês de lá. Aí eu queria saber, será que você é freguês ou freguesa de alguma loja? Qual? Me conte nos comentários desse episódio. E o narrador é tão freguês que ele conhece o nome dos frentistas memorizado, ou melhor, ele memorizou os nomes dos frentistas. Mas ele não disse que memorizou. Ele disse que sabia de cor e salteado. E quando você sabe algo de cor e salteado, significa que você sabe porque memorizou e não precisa pensar muito. A expressão original é só saber de cor. Então, eu sei os números do meu cartão de cor. O que é mentira, eu não sei. Mas muitas vezes as pessoas sabem de cor o próprio número de telefone, né? E o número de telefone de outras pessoas mais. Quando você quer intensificar, então você diz, eu sei de cor e salteado. E salteado é a mesma coisa que alternado, mas aqui não faz muita diferença. E eu queria saber, me conte também nos comentários desse episódio, se você sabe o seu número de cor
né, o seu número de telefone, ou se você precisa dar uma olhada sempre que vai escrever o número de telefone. Antigamente eu sabia muitos números de cor, mas agora eu não me lembro nenhum número além do meu. E o narrador, então, diz, né, que sabia o nome de todos os frentistas de cor, mas aquele ali era um novo frentista. E o frentista é o trabalhador de um posto de gasolina. Ele fica na frente do posto de gasolina, então ele é frentista. E o frentista, ou a frentista, se for uma mulher, eles trabalham diretamente com os motoristas. Então, eles abastecem o carro, às vezes fazem uma limpeza básica, coisas do tipo. Eu sei que em muitos países não tem frentista. hum? O posto de gasolina não tem frentista. Mas aqui no Brasil nós temos. Aí me conta também nos comentários. No seu país, tem frentista? E será que você prefere quando o posto de gasolina tem frentista ou não tem? Me conta. O frentista então pergunta o que é que o narrador quer. Ele usa uma expressão muito informal. O que o senhor manda, chefe? E isso significa: o que o senhor gostaria? Ou do que o senhor gostaria? Também é uma maneira de perguntar como vão as coisas. Quando você encontra os seus amigos, você pode dizer: e aí, o que é que você manda? O que é que você manda? Não significa mandar no sentido de ordenar ou enviar, mas sim, o que é que você me diz de novo? O que é que você manda? Hum? Às vezes no telefone também, né? Quando eu atendia telefonemas de amigos, eu dizia: e aí, meu chapa, o que é que você manda? Hum? O narrador, então, pede para completar, ou seja, para abastecer completamente o tanque. Mas o narrador não pede assim, que feliz, eu vou. Abastece, por favor. Não. Ele pede isso com um aperto no coração, porque os preços da gasolina estão em disparada. Quando a gente diz que algo está em disparada, algo está ou subindo muito rápido, né, aumentando muito rápido, ou acontecendo muito rápido. Então, se alguém está no carro, né, e aí pisa fundo, ela sai em disparada no carro. E quando os preços sobem em disparada, que foi o que aconteceu com o café aqui no Brasil. O café, era baratinho, gente. Eu bebo tanto café. E aí, o café custava R$ 12, R$ 11, mais ou menos isso. Em coisa de uma semana, pum, R$ 22. Subiu R$ 10. E aqui eu falo para você, honestamente, em coisa de uma semana, o café subiu R$ 10 e nunca mais baixou. Então, hoje o café aqui no Brasil está entre 19 e R$ 25. Tem lugares que o pessoal vende a 26, 30. Foi uma disparada nesse preço. E eu acho que muitas partes do mundo agora estão passando por esse problema. Estão tendo uma. Os preços estão subindo em disparada, né? Está havendo uma disparada nos preços de casas, aluguel, comida. Não está fácil. E como os preços estão muito altos, o motorista aqui, o nosso narrador, ficou com um aperto no coração, né? Uma preocupação, uma aflição. Ele está, ai meu Deus, eu não queria pagar tanto, mas é o jeito. Então, ele está com um aperto no coração. Eu posso te dar outro exemplo. Esse mês eu tive muitos gastos imprevistos. Por causa de cachorro, por causa da chuva, por causa de tudo. Eu tive muitos gastos. E eu estou com um aperto no coração, porque eu estou vendo que não vou ter nenhum dinheiro no final do mês. Eu estou vendo que eu não vou ter nenhum dinheiro no final do mês,
porque fiz muitos gastos, né, por conta de muitos gastos, então eu estou com um aperto no coração. Não sei se eu vou ter dinheiro no mês que vem. O narrador então continua dizendo que o frentista encara o narrador sem parar. Né? Quando uma pessoa encara, ela olha fixamente para você. E às vezes acontece aqui no Brasil de uma pessoa encarar outra porque acha que está reconhecendo ou porque não gosta da pessoa. Às vezes tem gente assim, né? Uma vez aconteceu, aqui é uma pequena história. Eu estava na escola, isso muito tempo atrás, muito tempo atrás. E tinha um cara, um homem que estava me encarando direto. E eu, o que é que esse cara quer? Será que eu conheço ele? Será que é alguém da minha família? Porque minha família é muito grande, né? De repente eu tenho primos, tios em todos os lugares. E aí ele ficou me encarando e eu fiz assim com a mão, né? Eu dei um tchauzinho com a mão. Aí a pessoa deu um tchauzinho também. E minha mãe, que estava perto, perguntou: Você conhece aquele cara? Aí eu, não, mas ele estava me encarando. Eu resolvi dar bom dia. Acabou que o coitado estava errado. Ele pensava que tinha me reconhecido, mas eu era outra pessoa. Então ele pediu desculpas e continuou a vida dele. Mas voltando para cá, o frentista fica encarando o narrador. Mas o narrador dá a chave para ele, o frentista vai para a traseira do carro, tira a tampa do bocal do tanque, pega a mangueira da bomba e começa a abastecer. Aqui temos algumas palavras funcionais. Quando a gente fala a traseira do carro, é a parte de trás do carro. Hum? É onde geralmente você pode colocar as malas, porque lá fica o porta-malas, e também é onde fica a placa de identificação do carro. Hum? Em alguns países o pessoal chama de a placa de licença, né? Aqui no Brasil é só a placa de registro ou a placa de identificação. Então essa é a parte traseira do carro. E cuidado para não confundir. A traseira é a parte de trás do carro. O traseiro é o bumbum da pessoa. Então, se você bateu no traseiro, au, significa que você bateu no bumbum e machucou, talvez. A outra palavra que ele usa aqui é o bocal do tanque. E o bocal é a parte de entrada de tanques, garrafas. Geralmente a gente chama de bocal ou boca. Da garrafa, por exemplo, nós dizemos que é a boca. Então, algumas pessoas usam um copo para beber água, outras bebem diretamente na boca da garrafa, o que não é muito saudável, ou melhor, higiênico para as pessoas. A outra coisa que ele usou aqui foi a mangueira. E a mangueira é um tubo flexível, bem grande, que a gente usa para transportar líquidos, geralmente. Em muitos lugares aqui no Brasil, quando as pessoas vão molhar o jardim, né, elas têm um jardim em casa, então elas usam a mangueira para jogar uma água em cima do jardim, para irrigar, para molhar o jardim. E a mangueira, normalmente a gente usa para água, mas tem mangueira industrial para gases também. E a bomba é a bomba de gasolina. Não é uma bomba de explodir, não, tá? São aquelas estações no posto de gasolina que tem a mangueira e que as pessoas usam para abastecer. Então, na maior parte dos postos que eu vejo aqui, o posto perto da minha casa, por exemplo, tem 4 bombas. Ou seja, 4 carros podem ser abastecidos ao mesmo tempo. Bomba também tem outros sentidos que vão estar lá no nosso guia de aprendizagem. E sim, nós temos de novo os guias para os episódios. Estão disponíveis para os alunos da nossa escola e caso você queira saber mais, fale comigo diretamente. Eu sou Eli, o seu professor de português. E aí o frentista pergunta, né? Ah, você quer que eu limpe o para-brisa? E ele já estava com um rodo na mão. Essa
é outra pergunta comum, mas geralmente são dois frentistas diferentes que fazem o serviço. Enquanto um abastece, o outro limpa o para-brisa. E o para-brisa é o vidro, né, da frente do carro. É por onde você, motorista, vai ver por onde você está indo. E o rodo é é um pequeno equipamento, é um instrumento que a gente usa para limpar superfícies. A gente pode usar para limpar o chão, né, para retirar a água do chão e também para retirar e secar o vidro. É muito comum aqui no Brasil, e aí uma coisa que eu vou dizer para você, que nós temos muito. Quando você está andando de carro numa cidade grande, por exemplo, em Salvador, aí você para no sinal vermelho, né, no semáforo. Enquanto você está ali parado, parada, esperando o sinal abrir, alguém vai aparecer do nada, pum, assim, pum, feito um mágico, e vai dizer: limpa aí, chefe, para limpar o para-brisa do seu carro. Essas pessoas que limpam o para-brisa na rua são chamadas de flanelinhas. E, no geral, não são permitidas aqui no Brasil, mas vamos lá, a gente está no Brasil, né? Todo mundo dá um jeito. E não é muito legal, porque eles usam geralmente produtos químicos não bons para o vidro. Então, não deixe o flanelinha limpar o seu carro, se você quiser manter o carro bom. Mas eles geralmente andam com um rodo meio capenga, meio ruim, e um líquido que pode ser detergente de cozinha. Aí, se você já estiver, ou se você estiver vindo aqui ao Brasil, me conta, você tem experiência com flanelinhas? No seu país tem flanelinhas? Eu quero saber. Bom, tudo isso acontecendo, o frentista estava abastecendo o carro, estava limpando o para-brisa, mas em nenhum momento ele parou de olhar para o narrador. Ele ficou olha, olhando diretamente para o narrador. E o narrador pensou: esse cara não vai com a minha cara. E quando a gente diz que alguém não vai com a cara de outra pessoa, isso significa que essa pessoa não gosta da outra. Ela não simpatiza. Por algum motivo, eu não gosto de você. Então, eu não vou com a sua cara. Também tem a expressão ir com a cara de alguém. Então, é raro, no meu caso, como exemplo aqui, eu não ir com a cara de alguém. Quando eu não vou com a cara de alguém, realmente tem alguma coisa errada com essa pessoa. Eu tenho um julgamento muito bom. No geral, né? Também a gente comete erros. E um outro exemplo que eu posso dar é o seguinte: o Rafael se mudou para a nova vizinhança e ele não foi com a cara de um dos vizinhos. E depois ele descobriu que estava certo. O vizinho era um golpista. Então, ele olhou para o vizinho e disse: eu não gosto de você. Ele não disse isso diretamente, claro. Ele olhou para o vizinho e pensou: eu não gosto desse cara. Tem alguma coisa nele que eu não gosto, eu não sei o que é. Então ele disse que não foi com a cara do vizinho e depois descobriu que o vizinho era um criminoso, um golpista. Daí a conversa continua, o frentista acaba o serviço e pergunta como o narrador vai pagar. O narrador diz que vai ser no débito. Ele pega a carteira que estava no assoalho do carro e paga. E o assoalho é a parte onde você coloca os seus pés no carro, é o chão do carro. A gente também chama de assoalho automotivo. E essa é uma palavra muito específica. Na casa também, o chão, o piso, a gente pode chamar de assoalho. E algumas casas têm assoalho de madeira, outras não. Eu, pessoalmente, só escuto essa palavra sendo usada quando a gente fala de carro ou de piso de madeira. Quando é outra coisa, normalmente as pessoas só usam piso mesmo. E o narrador deixou a carteira no assoalho, né? Ele não é muito cuidadoso. Se bem que aqui em Salvador, quando eu estou de carro,
eu não dirijo, tá? É o meu cunhado que dirige quando eu estou de carro com eles. Se eu tenho alguma coisa muito valiosa comigo, por exemplo, uma bolsa cheia de dinheiro, que nunca acontece, mas alguma coisa assim, eu nunca deixo nada em cima do banco do carro. Eu coloco no assoalho onde não dá para ver. Então, uma vez eu estava no carro e coloquei um celular que eu tinha comprado no assoalho. Porque se eu deixar no banco, fica visível. E pode passar alguém, a gente nunca sabe, ela pá, quebra o vidro e pega o meu celular. Não. No assoalho, pelo menos, ela não vai ver imediatamente. E o narrador ia manobrando o carro para sair. Aí o frentista foi e fez uma pergunta. Você não está me reconhecendo? E agora a gente descobre o nome do narrador, que é Elson. Bom, aqui tem uma estrutura muito boa. Quando ele ia manobrando. Antes, manobrar é movimentar um carro, mas você movimenta com cuidado, porque você quer colocar em uma posição específica. A gente tem uma manobra de carro que se chama baliza. Eu acho que é como estacionamento paralelo em outros países. E é uma das manobras mais difíceis de fazer quando você dirige. Então, é muito importante saber manobrar corretamente um carro para não, bum, bater no carro de outras pessoas. Eu bateria fácil. Eu não tenho noção de espaço. E quando o narrador diz que ele ia manobrando, significa que ele tinha começado o movimento para manobrar, mas não iniciou de fato. Ele ia começando. E você pode fazer isso com vários verbos. É sempre ia, né, o verbo ir nessa conjugação, e o outro verbo no gerúndio. Então, eu ia falando, eu ia comprando, eu ia dizendo. Significa, eu estava perto de começar essa ação, mas não comecei. Eu te dou 2 exemplos. Eu gosto muito de livros, e esse é um exemplo verdadeiro. Eu gosto muito, muito de livros. E eu, às vezes, passo na rua e vejo alguns livros à venda. Então, quero comprar. E um dia eu ia comprando um livro muito, muito raro. Mas quando eu vi o preço, eu desisti. Era um dicionário. Eu ia comprando, sério. Eu cheguei perto e perguntei, quanto que tá? 350. Não. Obrigado, não quero não, eu tenho um dicionário na internet. Então, eu ia comprando, mas não comprei. Eu ia dar 2 exemplos, mas não vou dar. E esse foi o segundo exemplo. Eu ia dando o segundo exemplo agora, mas me lembrei, eu não tenho tempo. Agora vamos lá, porque o narrador ia fazendo a manobra, né? Mas ele acabou não fazendo a manobra porque o frentista parou o narrador, o Elson, e disse: Você não está me reconhecendo? E o narrador deu um sorriso amarelo e disse que achava que não. E quando você dá um sorriso amarelo, é um sorriso que não é muito natural. Geralmente você está desconfortável, né? Você, claro, mais ou, mais ou menos assim. Então, e acontece muito isso. O exemplo que eu vou dar de sorriso amarelo, eu tenho certeza que você já teve isso. Você encontra uma pessoa na rua e não se lembra do nome dela. Você sabe quem ela é. Se lembra de onde você viu ela, se lembra que conversou com ela durante alguns minutos, mas não lembra o nome dela. Aí ela chega perto de você e diz: Oi, tudo bem? E diz o seu nome. Aí você dá um sorriso amarelo e diz: Ai, tudo bem. É um sorriso tipo: Ai, que vergonha, eu não lembro o seu nome, desculpa. Uma coisa assim. E às vezes eu dou esse sorriso amarelo, né, quando as pessoas, por exemplo, me perguntam: Eli, você está indo para a academia? Aí eu, é que eu estou ocupado esses dias. Eu ando muito ocupado. Assim, para explicar. É um sorriso amarelo. E
O frentista então diz: Sou eu, Pedro, cara, da escola. E o narrador, mais uma vez, faz que não com a cabeça. Ou seja, ele movimentou a cabeça para um lado, para o outro, para a esquerda, para a direita, para dizer que não. Então ele fez que não. Do mesmo jeito, você pode fazer que sim com a cabeça. E o frentista não acreditava. Né? Como assim ele não lembrava do Pedro, o Pedroca da escola? E o narrador, mais uma vez, foi mal, desculpa. E pisou fundo no carro. Né? Ele deu a partida, né? Ele ficou muito sem jeito. Deu a partida no carro e ó, pisou fundo. E aqui a gente tem algumas expressões boas. A primeira delas é quando você está sem jeito. Essa é uma expressão muito comum. Quando você está sem jeito ou você fica sem jeito, sempre com esses dois verbos, isso significa que você está constrangida, está constrangido, tem vergonha, não se sente muito confortável por causa de outra pessoa ou por causa de outra ação de outra pessoa. Essa história eu já contei 1000 vezes, eu vou contar mais uma vez porque foi uma vergonha muito grande. Mas uma vez eu entrei no ônibus e eu estava no ônibus, na verdade, já, e subiu uma mulher que, para mim, parecia grávida, né? Parecia que ela tinha um bebê na barriga. E aqui no Brasil, é educado você oferecer o seu lugar, né, a sua cadeira, o seu assento, para pessoas que precisam, como pessoas grávidas, idosas, assim, muito idosinhas, né? E aí, quando ela apareceu, eu disse: minha senhora, sente aqui. É porque você está grávida. Aí ela olhou para mim e disse: Eu não estou grávida. Ela ficou de pé o tempo todo, eu fiquei sentado o tempo todo e eu fiquei muito sem jeito. Eu não consegui dizer mais nada durante toda a viagem de ônibus. Eu fiquei olhando para baixo. Quando meu ônibus chegou no local, eu desci calado, não falei nada, porque eu fiquei muito sem jeito. Então, ficar sem jeito ou estar sem jeito é essa expressão. E dar a partida no carro significa fazer o carro começar a funcionar. E pisar fundo é acelerar. Né? Você pisa no pedal do acelerador e vai rápido para sei lá onde você vai de carro. E aí, depois de fugir da situação, o narrador explica: Eu tinha me esquecido dele? Que nada, eu não me esqueci. Eu lembrava muito bem dele e eu lembrava que ele era um chato, grudento. E uma pessoa grudenta é uma pessoa insistente. Ela fica demais perto das pessoas de uma maneira inconveniente. É algo que ela é uma pessoa que não sai de perto. Você quer privacidade, você quer paz, mas ela tá ali olhando para você porque ela não sai de perto. Um exemplo que eu posso dar é: Meu primo é muito grudento nas festas de família. Ele fica perto de mim o tempo todo e quer participar de todas as conversas que eu tenho. Então, ele não sai de perto de mim, ele quer sempre estar perto de mim. Se eu conversar com alguém, ele quer conversar com alguém. Ele é um grudento. Grudento tem outros sentidos que estão lá no nosso guia de aprendizagem, mas eu não sou grudento, não. Na verdade, às vezes eu tenho até uma memória ruim para lembrar das pessoas. Por isso, eu vou deixar você agora escutar um monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade normal, e eu quero que você me diga depois se você faria a mesma coisa que o narrador para escapar de uma pessoa chata, ou será que você é mais diplomático, é mais diplomática e conversaria com ele? Me conte nos comentários. Mas agora vamos ouvir o monólogo mais uma vez, hein? Tive uma experiência engraçada no posto de gasolina e tenho certeza de que você vai extrair uma lição disso. Ando de carro sempre que posso. Dirijo muito por conta do trabalho, para levar a esposa para lá e para cá, buscar os filhos na escola e para chegar ao trabalho.
Tudo muito bonito e tal, mas também meu carro bebe gasolina que é uma beleza. E por isso tenho que abastecer dia sim, dia não. Naquele dia fui a um posto conhecido. Costumava comprar coisas na loja de conveniência lá. Eu já era freguês, sabia o nome dos frentistas de cor e salteado, e eles sabiam que eu sempre mandava completar. Mas naquele dia, o frentista era novo. O que o senhor manda, chefe? Ele perguntou, indo para a bomba de gasolina. Com um aperto no coração, ai, e esses preços subindo disparada, pedi. Complete com gasolina, por favor. O frentista ficou me encarando. Dei a ele a chave. Ele foi para a traseira do carro, tirou a tampa do bocal do tanque, pegou a mangueira da bomba e começou a abastecer. Quer que eu limpe o para-brisa? Ele já estava com o rodo na mão enquanto abastecia. Fazia tudo isso e não parava de me encarar. Por favor, eu disse, meio constrangido. Achava que ele não tinha ido com a minha cara para me encarar tanto. Quando ele acabou, peguei minha carteira que estava no assoalho. O frentista não tirava os olhos de mim. Qual a forma de pagamento? Mesmo espantado com o valor, paguei no débito. Quando ia manobrando o carro para sair, o frentista olhou para mim e disse: Elson, não está me reconhecendo? Respondi com um sorriso amarelo que não tinha certeza. Sério? Sou o Pedro, Pedroca, do Liceu Estadual, não lembra? Fiz que não com a cabeça. Sério? Ele disse mais uma vez, incrédulo. Muito sem jeito, dei a partida no carro e pisei fundo. Se eu tinha me esquecido dele? Que nada. Lembrava muito bem do Pedroca e sabia que ele era um chato grudento. Oi, muito obrigado por ouvir esse episódio até o final. Eu sou o Eli e eu agradeço muito o seu apoio. Se você tiver tempo e puder, por favor, deixe uma avaliação sobre esse podcast na plataforma que você escuta o podcast. Claro, nem todas as plataformas podem fazer isso. Se a sua não puder, não tem problema. Continue ouvindo, mande suas mensagens e a gente se vê por aqui. Tchau!